Olá, tudo bem? Passando aqui rapidamente para compartilhar uma palavra com você que eu tenho certeza que vai te abençoar e muito. É uma palavra que vai te orientar, né? Você já fez essa pergunta que eu já fiz há muito tempo atrás? Como ouvir a voz do Espírito Santo? Como ouvir a voz de Deus? Né? Eu tive essa curiosidade quando eu era ainda adolescente. Eu fiz uma pergunta para um pastor amigo na época e a resposta dele foi muito simples e muito objetiva, que hoje eu consigo compreender com muito mais profundeza o que ele queria dizer. Ele falou assim: Gideon, a voz de Deus está sempre aí, Deus está sempre falando conosco. A questão é que se as nossas antenas não estiverem posicionadas corretamente, a gente não consegue captar as frequências da voz dele. E eu achei isso muito interessante. Hoje eu consigo compreender e eu gostaria de falar isso com você nesse encontro de hoje aqui no meu canal no YouTube, tá bom? Muito bem. Você sabe que agora exatamente está acontecendo novela, filme, transmissões ao vivo, entrevistas, não é verdade? Agora mesmo, é invisível, a gente não consegue ver, mas nós sabemos que existem as ondas de rádio e televisão. E como a gente faz para ouvir essas ondas e até ver essas imagens que estão passando aqui no invisível? Nós temos que ter um aparelho específico que consiga captar essas frequências. Por exemplo, eu tenho aqui um celular. E esse celular, ele possui antenas específicas, especiais, que conseguem não só captar o som, mas também conseguem captar as imagens que estão passando aqui agora mesmo. Você sabe que exatamente agora está acontecendo novela, está acontecendo filmes, transmissões ao vivo, pessoas do mundo todo estão conversando agora mesmo, não é verdade? Nós sabemos que existem as ondas de rádio e televisão. Mas como é que a gente sabe disso? Como é que a gente consegue até perceber e até ver isso? É se nós possuirmos, por exemplo, um celular como esse, que nele possui antenas específicas, antenas especiais que conseguem não só captar as frequências, como também consegue transmitir aqui no monitor desse celular, né, o que está acontecendo no invisível. É invisível, a gente não está ouvindo, mas se tiver antenas específicas, o aparelho ideal, a gente consegue captar. Da mesma forma, as coisas espirituais estão acontecendo. Os anjos de Deus estão aqui, Jesus está aqui, a presença de Deus está aqui, Deus está falando conosco através do seu Espírito. A questão, se nós temos essas antenas especiais, né? Se nós temos, e nós fomos criados com essas antenas espirituais para nos relacionar com esse Senhor, com esse Deus, né? O Deus do invisível. Deus criou o homem para não só relacionar com as coisas da terra, mas também para relacionar com as coisas do céu, com as coisas celestiais, as coisas invisíveis, que são muito mais reais do que as próprias visíveis, né? Essa garrafa de café não é mais real que o reino de Deus. O reino de Deus é muito mais real do que qualquer coisa, né? Ele é a própria realidade. Então, nós temos essa antena. Quando o pecado chegou, né, e entrou na nossa vida, nós recebemos essa natureza caída, essas antenas parecem que foram ofuscadas, mas que agora, ressuscitados com Cristo, lembra, a Bíblia fala que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Mas agora nós fomos ressuscitados com Cristo. O nosso espírito ressuscitou. E é através do espírito que Deus fala. A Bíblia fala em Provérbios que o espírito do homem é lâmpada do Senhor, na qual ele esquadrinha todo o corpo. Deus fala ao nosso espírito. Então, para trazer uma coisa, falar de coisas práticas, por exemplo, eu quero que você fale o seu nome completo só no pensamento. Conseguiu fazer isso? Claro que conseguiu. E quando você falou, você ouviu na minha voz ou na sua voz? Foi na sua voz. Como você sabe disso? Como você consegue discernir que foi a sua voz? Você não vai conseguir. Você consegue me explicar? Não. Agora fale de novo esse nome, seu nome completo, e fale alto. Falou alto? Conseguiu, claro. E como é que você sabe que foi alto? Porque isso revela que você tem ouvidos espirituais. Esse é o seu eu interior. Isso está relacionado ao seu espírito. Quando Deus fala conosco, Ele fala ao nosso espírito. E nosso espírito comunica conosco mesmo. Por isso que as coisas de Deus a gente discerne, né? A voz de Deus, muitas vezes, a voz de Deus, você não vai ouvi-la falando, ó filho, mas você consegue discernir que Deus está falando. Deus usa muitas maneiras de falar para falar conosco. É só você ler, né, em Hebreus, capítulo 1, quando ele fala que ele falou de muitas maneiras através dos pais, pelos profetas no Antigo Testamento, e hoje tem nos falado pelo Filho, tem nos revelado o seu amor, sua graça, e tem nos guiado através do próprio Espírito do Filho, que habita dentro de nós, o Espírito Santo. O Espírito Santo quer se comunicar com você, mas ele precisa que você aprenda a como discernir que ele está falando com você. Vou te contar um testemunho rápido.
Há muitos anos atrás, eu estava viajando para Manaus, aliás, eu estava voltando de Manaus de madrugada, e eu falei com o Senhor assim: Pai, eu estou muito cansado, estou muito cansado. Eu estava passando por uma fase de muito ativismo, muita correria, muita preocupação com a vida dos outros, e aquele negócio todo. E de repente, quando eu fechei os olhos dentro do avião, assim, de madrugada, dentro do meu espírito começou a tocar uma música. Né? Como eu vou explicar para você isso? Lembra do pensamento? Não tem como explicar. A gente discerne, né? E de repente começou a tocar no meu espírito assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. E eu acordei, eu estava dormindo, eu acordei e de repente eu falei: Deus, ô Pai, o que o Senhor está querendo falar com isso? Eu estou entendendo que o Senhor está falando comigo, mas o que o Senhor quer dizer com isso? De repente o Espírito falou comigo assim no meu espírito: pergunta para essa senhora o nome dela, eu te respondo. E aí eu acordei, a senhora estava do meu lado, falei: senhora, me desculpa, eu sou um amigo de Jesus e ele está falando comigo agora e eu preciso saber seu nome para a senhora para eu saber o que ele está querendo dizer para mim. E ela olhou para mim e falou assim: eu também sou amiga de Jesus. Então fala, deixa Deus te usar. Ela falou assim: meu nome é Maria. Eu falei: uau! E aí eu entendi que Maria é aquela que estava aos pés de Jesus enquanto Marta trabalhava, não é mesmo? E ali eu discerni que Deus estava falando comigo. Estão entendendo? É dessa maneira. Às vezes você acorda de manhã e acorda com uma música bem antiga que você nem está acostumado a cantar aquela música. Aí você vai para a rua trabalhar, está no ônibus ou no táxi, ou sei lá como você faz para você ir para o trabalho. E você vê um outdoor com a frase daquela música que estava tocando dentro de você. Dentro do táxi, o cara liga o rádio, ou tem alguém no trem ouvindo uma música, e liga numa rádio que está tocando a música, que está falando a frase que você ouviu, que você viu, quando você acordou. E aí quando você chega no trabalho, o seu patrão fala sobre aquilo, você chega na igreja, o pastor prega sobre aquele assunto, e aí você discerne: Deus está falando comigo. É dessa maneira, queridos. Como discernir? A questão é como você acorda, qual é o foco, em que foco você está, qual é a expectativa que você tem de ouvir a voz de Deus. Se você orar e falar: Senhor, fala comigo, e por favor, deixa eu quero ficar atento para que eu possa ouvir, discernindo que o Senhor está falando comigo. Durante esses muitos anos eu tenho tido muitas experiências com isso. Como discernir a voz de Deus? Deus fala com a gente de muitas maneiras. A questão é que se as frequências do seu coração não estiverem de acordo com as frequências do coração dele, você não consegue captar. É como se o seu espírito fosse um rádio e você tem que sintonizar o seu espírito. Aí entra a questão do jejum, da questão da oração, da vida de adoração, de santificação, de santidade. Quanto mais você santifica os seus olhos, sua mente, essas antenas, isso aqui são antenas, olha aqui, ó, olha a antena. Olha a antena. São antenas espirituais, os olhos, as narinas, a boca. Tudo isso são as antenas espirituais que você possui. Você precisa fazer com que essas antenas fiquem sensíveis, para que quando você estiver bem sensível, quando as frequências passarem, você vai captar e discernir a voz de Deus. Por isso que é importante a questão da vida em santidade e consagração. Amém? Isso vai fazer com que você fique mais sensível. Muitos de vocês sabem disso. Num tempo de jejum e oração, como a gente fica sensível à voz de Deus, à voz do Espírito, a questão da presença de Deus, não é verdade? Deus abençoe você, não perca o foco, continue firme aí, crendo. Deus está falando contigo, corra para lá. A Bíblia fala: chegai-vos a mim, e eu achegarei a vós. Faça isso, consagre a sua vida, abandone o pecado se você está com a vida de pecado, abandone, tome uma direção, tome um novo rumo na sua vida e consagre a sua vida, que certamente você vai ter muitas experiências com o papai. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro aqui no meu canal. Vou estar sempre ministrando palavras aqui. Por favor, dê o seu like, compartilha. Mas é importante também que você dê o like aí no vídeo para que o YouTube reconheça, tá bom? E siga meu canal, hein? Deus abençoe.